Olá, meus queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre uma história muito interessante da Bíblia, a Torre de Babel. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Ela conta sobre um tempo em que todas as pessoas do mundo falavam a mesma língua e decidiram construir uma torre muito alta que chegasse até o céu. Essa história acontece logo depois do grande dilúvio, quando só Noé, sua família e os animais que ele levou na arca sobreviveram. Depois do dilúvio, as pessoas começaram a construir suas vidas de novo. Elas estavam todas juntas e tinham o mesmo objetivo. Foi nesse momento que elas tiveram a ideia de construir a torre. Para entender melhor a história da Torre de Babel, vamos olhar para o que a Bíblia diz e também para o que os estudiosos pensam sobre essa história. A Bíblia é o livro onde encontramos a história da Torre de Babel. Ela está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis conta sobre o começo do mundo e das pessoas. A história da Torre de Babel está no capítulo 11. Nesse capítulo, a Bíblia diz que todas as pessoas do mundo falavam a mesma língua. Elas decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu. Mas Deus não gostou disso. Então, Ele fez com que as pessoas começassem a falar línguas diferentes e elas tiveram que parar de construir a torre. Tudo começa depois do grande dilúvio. As pessoas que sobreviveram ao dilúvio começaram a se multiplicar e a se espalhar pelo mundo. Mas, apesar de estarem em lugares diferentes, todas as pessoas falavam a mesma língua. Isso significa que elas podiam se entender, não importava onde estivessem. Um dia, algumas dessas pessoas decidiram se mudar para um lugar chamado Babilônia. Lá, elas tiveram uma ideia. Elas pensaram: por que não construímos uma cidade e uma torre tão alta que chegue até o céu? Assim, seremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então, eles começaram a construir. Usaram tijolos em vez de pedras e piche em vez de argamassa. Trabalharam juntos, cada um fazendo a sua parte. A torre começou a crescer, cada vez mais alta. Mas, enquanto as pessoas estavam ocupadas construindo a torre, algo estava acontecendo no céu. Deus estava observando o que as pessoas estavam fazendo. Ele viu a torre que estavam construindo e não ficou feliz. Deus sabia que as pessoas estavam tentando construir a torre para se tornarem famosas. Elas queriam ser como Deus, capazes de fazer qualquer coisa. Mas Deus sabia que isso não era bom para as pessoas. Ele sabia que elas precisavam aprender a confiar nele, não em suas próprias habilidades. Então, Deus decidiu fazer algo. Ele decidiu confundir a língua das pessoas para que elas não pudessem mais se entender. Isso fez com que as pessoas parassem de construir a torre e começassem a se espalhar pelo mundo, assim como Deus queria. A construção da Torre de Babel não foi uma tarefa fácil. Imagine só, um monte de pessoas se reunindo para construir uma cidade e uma torre tão alta que alcançasse o céu. Eles não tinham máquinas modernas ou tecnologia avançada. Tudo o que tinham eram suas mãos, sua força e sua determinação. Eles começaram escolhendo o local perfeito para a cidade e a torre. Depois, começaram a fazer tijolos. Dia após dia, eles trabalhavam sob o sol quente, colocando tijolo sobre tijolo, lentamente vendo a torre crescer. Era um trabalho árduo, mas eles estavam determinados. Eles acreditavam que, se trabalhassem juntos, poderiam construir uma torre que alcançasse o céu. Mas não era apenas sobre construir a torre, era também sobre construir uma comunidade. Eles tinham que trabalhar juntos, ajudar uns aos outros, resolver conflitos e tomar decisões juntos. Eles tinham que aprender a confiar uns nos outros e a cooperar para alcançar seu objetivo comum. E assim, dia após dia, a torre crescia. Cada tijolo que era adicionado a tornava um pouco mais alta, um pouco mais perto do céu. E com cada tijolo que era adicionado,
Eles se sentiam um pouco mais orgulhosos, um pouco mais perto de seu objetivo. Enquanto a torre crescia cada vez mais, algo extraordinário aconteceu. Deus, o Criador do universo, olhou para baixo e viu o que os humanos estavam fazendo. Ele viu a cidade e a torre que estavam construindo. E ele não estava satisfeito. Deus viu que os humanos estavam trabalhando juntos para construir uma torre que alcançasse o céu. Ele viu sua determinação, sua ambição e seu desejo de fazer um nome para si mesmos. E ele disse: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a fazer isso. Agora nada do que planejarem fazer será impossível para eles. Agora, você pode se perguntar, por que Deus não estava satisfeito? Afinal, os humanos estavam apenas tentando melhorar suas vidas, certo? Eles estavam trabalhando juntos, mostrando cooperação e determinação. Não é isso que Deus quer de nós? Bem, a questão é que Deus sabia que a ambição humana não tem limites. Ele sabia que, se deixasse os humanos continuarem, eles poderiam tentar alcançar coisas que não deveriam. Eles poderiam tentar desafiar Deus, tentar tomar seu lugar. E isso não poderia ser permitido. Então, Deus decidiu tomar uma atitude. Ele decidiu confundir a linguagem dos humanos. Ele fez com que, de repente, eles começassem a falar línguas diferentes. Imagine só, um dia você está trabalhando ao lado de seu amigo, construindo uma torre, e no dia seguinte, você não consegue entender uma única palavra do que ele está dizendo. Isso causou uma grande confusão entre os humanos. Eles não conseguiam mais se comunicar, não conseguiam mais trabalhar juntos. E assim, a construção da torre parou. A grande torre de Babel, que deveria alcançar o céu, nunca foi concluída. E é aqui que terminamos a nossa jornada pela história da Torre de Babel. Uma história que começou com uma ambição, passou por desafios e confusões e terminou com uma nova compreensão e apreciação da diversidade humana. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. E espero que você tenha gostado desta exploração da história da Torre de Babel. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. E se você tem alguma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para deixá-lo na seção de comentários abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Obrigado por assistir e até a próxima.